Bem-vindo a este vídeo, onde teremos uma aula entrevista com a Thaís Poças. Ela é uma nutricionista que vai falar sobre como melhorar a nossa capacidade de aprendizagem, de foco, de memorização, no nosso caso aqui, apaixonados por acordeon, para aprender acordeon. Então, com vocês, deixa eu arrumar aqui a Thaís Poças. Tudo bem, Thaís? Oi, Rafael, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando para os seus alunos e para todos aqueles que possam se beneficiar, né, com esse conhecimento que eu quero trazer um pouquinho sobre a importância da gente cuidar do nosso cérebro para melhorar a nossa capacidade de aprendizado, nosso foco, né? O que é uma queixa bem recorrente. Então, eu atuo em consultório, eu sou formada há 10 anos, eu atuo na clínica e eu trabalho com diversas patologias, diversas doenças, mas com essas doenças sempre acompanha a queixa de cognição, de foco, de memorização, né? Então, eu acabei sendo muito estimulada a estudar essa parte para poder ofertar melhores possibilidades para os meus pacientes e para mim mesma também. Então, vai ser um prazer conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Legal, legal, Thaís. Muita gente que faz, né, o curso, que procura as aulas, eles falam que essa questão... Deixa eu deixar as duas câmeras abertas, assim, aparece... Ah, já está aqui agora. Deixa eu ver, acho que sim está. Aparece nós dois ao mesmo tempo na tela. Se queixa assim, eu tento estudar muito uma música, tento aprender, mas não dá certo, aí fulano estuda, dá certo, será que tem a ver com a idade? Então já tem uma idade mais avançada, e aí eu não consigo mais aprender, porque meu corpo já não tem mais essa plasticidade neural, né? Claro que não é essa palavra utilizada, mas é esse conceito. Meu corpo, minha cabeça, meu cérebro já está velho e não aprende mais. Existe isso? Muito bom. Existe sim a capacidade do nosso cérebro formar novas memórias, novos conhecimentos e se desfazer daqueles que não são mais convenientes, que não devem mais permanecer. Isso se chama plasticidade neural, né? Então, estimular o cérebro a ter essa plasticidade é muito benéfico para prevenir o envelhecimento acelerado, para prevenir o aparecimento de doenças cerebrais. Então, os nossos neurônios, eles envelhecem e aí eles vão perdendo a função se não forem estimulados. Então, a gente consegue, à medida que a gente se dedica a aprender algo novo, a estudar um método, enfim, a traçar um objetivo, né? E seguir adiante, a gente consegue formar novos caminhos de aprendizado no nosso cérebro. E então, essa é muito interessante. Antes achava-se que só enquanto criança se formava novos neurônios. E hoje já sabe que um cérebro adulto e até mesmo um cérebro mais senil, então mais velho, né, consegue formar novos neurônios na região do hipocampo, que é uma região que concentra a maior atividade na memória. Então, a gente não pode falar que não acontece essa formação de novos neurônios em outras áreas do cérebro, a gente não pode afirmar isso, porque é um sistema muito complexo, mas já é bem descrito na literatura que essa área da memória, então do aprendizado, se forma novos neurônios a partir do momento que a gente estimula essa formação, que a gente estimula a plasticidade neuronal. Interessante, interessante. Então, de um modo geral, vamos falar hoje, né? Você vai falar de 3 pilares essenciais para favorecer a aprendizagem, no nosso caso musical, mas serviria para qualquer tipo de aprendizagem, né? Motor, intelectual, que a gente queira fazer, independente da idade, né? Então, os 3 pilares que você já me adiantou quais são, né? Que é nutrição, que é a alimentação, né? O sono e atividade física.
Esses 3 pilares sustentam uma boa capacidade cognitiva, né? Uma boa saúde para você poder ter memória, ter foco, né? Ter essa objetividade na aprendizagem, assim dizer. Então, por qual 3 pilares a gente vai começar? Então, vamos começar a falar pela nutrição, pelo pilar da alimentação. Tudo Tá. que o nosso corpo precisa produzir vem através de nutrientes. Então, é importante que a gente faça o consumo de nutrientes específicos para que o nosso corpo possa produzir os hormônios, enzimas e tudo que ele necessita para funcionar, inclusive os comunicadores neurais. Então, no nosso cérebro, nós temos os neurônios, e esses neurônios se comunicam um com os outros para formar ali o aprendizado, para traçar um objetivo, para dar uma condução do que a gente precisa fazer. Então, é um neurônio comunicando com o outro. Só que essa comunicação, para ela acontecer, esse neurônio precisa liberar um comunicador específico para o outro neurônio. E esse comunicador se chama neurotransmissor. Então, temos diversos neurotransmissores que participam de forma muito ativa na nossa cognição, no nosso foco, na nossa memorização. E esses neurotransmissores, eles são formados a partir dos nutrientes. Então, o nosso cérebro, ele se beneficia muito com alguns grupos alimentares específicos. Vamos falar desses grupos alimentares. Então, as gorduras. O nosso cérebro se beneficia muito, muito com gorduras de boa qualidade. Quem são elas? Abacate, o azeite de oliva, as castanhas, né? São gorduras que, né, beneficiam o cérebro, promovem uma ação anti-inflamatória para o cérebro, ajudam os neurônios a se preservarem ali, por assim dizer, tá? Então, mas como assim? Então, existe gordura boa, existe gordura ruim? Sim, tem um grupo de gorduras que vai favorecer uma inflamação para o seu cérebro, e então vai favorecer o envelhecimento dos neurônios, que é tudo que a gente não quer quando visa melhorar o aprendizado, né? Sim. E qual o tipo de gordura, então, que não gera o benefício para os neurônios? Gorduras saturadas em excesso. E onde a gente pode encontrar essa gordura saturada, né? Essa gordura, ela é de origem animal. Então, aquelas carnes bem gordurosas, as peles de peixe, de aves, né, são ricas em gordura saturada. Em excesso, essa gordura não vai favorecer o funcionamento dos nossos neurônios, a saúde do nosso cérebro. E as outras gorduras que eu mencionei agora há pouco, então, abacate, as castanhas oleaginosas, né, amêndoas, nozes, avelãs, o azeite de oliva, eles vão favorecer bastante, é um tipo de gordura que vai favorecer bastante o funcionamento do cérebro. Só para ser um pouquinho mais específica ainda nesse grupo, tem uma gordura que poucas pessoas consomem diariamente, que é fundamental para o funcionamento dos neurônios. É o ômega 3. O ômega 3 é uma gordura presente nos peixes, principalmente peixes de águas frias, e ele é fundamental para um bom funcionamento, para uma boa comunicação entre os neurônios. Então, seria a gordura principal, se pudesse colocar assim, né? Qual então gordura você deveria dar mais atenção para que não falte na sua alimentação? O ômega 3. Bacana. Certo? Vou fazer uma pergunta, então, uma outra pergunta. Assim. Como que a capacidade cognitiva, deixa eu pensar de um outro jeito, a aprendizagem, né, a cognição, como que ela acontece no cérebro, né, dos neurônios, como que é essa história? De onde surge isso, né? O que é necessário para poder você criar uma aprendizagem nova? Bom, então, são várias rotas
importantes, né, que vão estar acontecendo ao mesmo tempo ali no cérebro, mas eu vou te responder com um olhar da nutrição, tá? Então, você dá aquele estímulo, você dá um estímulo de forma repetida, então você, né, insiste ali naquele aprendizado, e para isso você vai liberando comunicadores específicos. Então, por exemplo, você libera um comunicador que chama acetilcolina. A acetilcolina, ela sendo liberada, ela vai ajudar a fixar o conteúdo, o aprendizado. Ela vai estimular, então, a formação daquela memória. Bom, e aí, para ela ser formada, você precisa consumir o nutriente que o cérebro vai recrutar para formar esse comunicador. Aí, por exemplo, um nutriente importante chama colina, que é uma vitamina do complexo B, que está presente na gema do ovo. Então, você consumir gema de ovo vai te fornecer colina, e o seu cérebro, quando precisar da acetilcolina, ele vai ter ali o nutriente para formá-la. E isso vai acontecer com diversos comunicadores. Então, alguns nutrientes são bem específicos para formar esses comunicadores neuronais. Só que um neurônio, um comunicador, não faz exatamente só uma função no corpo. Ele trabalha não só no cérebro, mas no corpo inteiro. Então, não dá para a gente segmentar assim, tão certinho, né? Isso é só responsável por essa função. Então, é importante também salientar que vai estar sendo, né, trabalhado para o corpo inteiro aquele comunicador que foi produzido no cérebro. Eu não sei se eu respondi um pouquinho a sua pergunta. São questões meio complexas, né? Nesse sentido. Isso, mas eu acho que a mensagem principal nisso é que, assim, ó, como forma a memória? Bom, você tem diversas etapas, né? Cada indivíduo pode ter um tipo de facilidade para formar a memória, e aí existem os métodos, né? E que é muito importante as pessoas se familiarizarem com os métodos, enfim, insistirem no aprendizado, na aplicabilidade desses métodos, né? No estudo desses métodos. Só que daí, quimicamente, vai estar acontecendo muitas comunicações nos seus neurônios, e para essas comunicações acontecerem de forma organizada, você precisa ter os substratos, que são os nutrientes. Pensa numa orquestra. Numa orquestra, então, você tem os músicos, e aí você tem os instrumentos. Vamos pensar, numa orquestra você tem os instrumentos. Os instrumentos são os nutrientes. Aí você tem os músicos. Os músicos, eles serão os neurônios. Uhum. E você tem o maestro. O maestro é o receptor. Então, olha só, o nutriente, ele precisa se formar lá no comunicador específico, no neurotransmissor específico, para se ligar no receptor, para ser conduzido de acordo com o que o maestro está mandando. Então, é toda uma química que vai estar acontecendo no processo de aprendizagem. Então, com o olhar da nutrição, né? Dizendo isso, você precisa dos nutrientes, você precisa dos instrumentos para você tocar a música certa. Se tiver faltando algum, vai ficar ali desafinado. Então, tem a gordura boa e a ruim, né? E existe algum outro tipo de alimento que a gente pode escolher, né, para comer ou não comer, que também contribui para isso? Muito bem, então a gordura ruim em excesso, né? Ela vai ser ruim. Um pouquinho não tem problema dessa gordura saturada que está presente em origem animal. Bom, outro grupo alimentar que é bem importante a gente priorizar para favorecer a saúde desse cérebro, dos neurônios, são os vegetais verdes escuros, principalmente. Então, brócolis, rúcula, que mais, Rafa? Me ajuda. Ai, deixa eu ver. A abobrinha.
A abobrinha também, mas ela não é tão verde escura, né? Mas os alimentos também roxos, com pigmento mais escuro. Então, cebola roxa, repolho roxo, rabanete, né? Ah, São vegetais que a gente deve priorizar o consumo diário, rodiziar entre eles, e as frutas, principalmente frutas com a cor mais vermelha, mais roxa. Então, essa pigmentação vão trazer componentes que favorecem bastante a saúde do nosso cérebro, que daí vai refletir, né, no melhor desempenho dos neurônios, na melhora da memória, na melhora da concentração. Então, priorizar o consumo diário de vegetais, tanto crus quanto cozidos, e frutas, é muito importante para a saúde desse órgão magnífico. Outro grupo alimentar que a gente não pode esquecer e que muitas pessoas deixam de consumir são as proteínas. Então, proteínas que estão presentes de origem animal, então numa carne de ave, de peixe, né, carne vermelha, de porco, e proteína vegetal, que está presente nos grãos, como feijões, grão de bico, lentilha. Consumir proteína de forma adequada é muito importante para a gente produzir aquilo que o nosso cérebro precisa. Tá? Então, seria basicamente isso em estrutura de alimento do que precisa e o que poderia, então, prejudicar, inflamar o nosso cérebro, porque acontece a inflamação. Quando a gente inflama o nosso cérebro, a gente inflama o nosso corpo, o desempenho cognitivo cai bastante. Então, o que pode inflamar? Você imagina o que pode gerar alguma inflamação? Piora do desempenho cognitivo? mas, bom, fandangos não vai deve ajudar muito. Isso. Então, alimentos industrializados, né, aqueles alimentos que você olha no rótulo, você nem reconhece os ingredientes, né? Se você não Aham, reconhece aquilo como aqueles ingredientes, imagina seu corpo. Seu corpo também não reconhece aquilo como nutriente. Então, fica mais aham. como agressor do que algo que beneficia. Então, alimentos que têm a validade muito longa, vence daqui 1 ano, daqui tantos anos, daqui 6 meses, normalmente são alimentos com baixo teor de nutrientes e Uhum, maior teor de contaminantes, de ativos inflamatórios. uhum. Então, é muito importante evitar o excesso ou que esses alimentos estejam na base, né, da sua nutrição, das suas refeições. Uhum. Salgadinhos, né, o fandangos, o que você falou, É, não. né, excesso de açúcar também, Rafa. Então, bebidas adoçadas, por exemplo, refrigerantes, sucos industrializados, né, que tem muito açúcar, o excesso de açúcar também vai gerar inflamação e vai piorar o nosso desempenho cognitivo. Tá. Que o desempenho cognitivo é nada mais do que essa capacidade de criar novos caminhos neurais, né? Que é aprender algo novo, é você criar um novo caminho neural ali, né? Então, eu quero aprender a tocar um instrumento, quero entender como é que eu faço a sua nota dó para fazer uma escala. Isso tudo é uma construção neural que a gente vai se propondo a fazer. Então, se você não está se alimentando direito, não tem os nutrientes adequados para nutrir essa construção cognitiva, né? Aí você tenta, e só que você não tem essa gasolina para poder fazer essa construção acontecer, essa matéria-prima, né? Então, tem esse ponto aí, né? Que pode estar influenciando na sua capacidade de criar novas habilidades, né? De memorizar novos conhecimentos, né? Tanto mental quanto físico, né? Que motor, né? Exatamente. Então, lembrando que não tem idade para formar novos conhecimentos, mas a gente tem que pensar que então a gente tem que pensar no cérebro ali como várias estradas abertas e tem estradas que você já não quer mais percorrer e você quer abrir novas estradas. Então, você
precisa ali diariamente, né, insistir naquela estrada que você quer abrir. Então, treinar, né, no método, na lição ali que você está tendo, né, sendo proposto a estudar, mas fornecer os ingredientes para os seus neurônios conseguirem abrir esse novo caminho. Então, fornecer toda a base para fazer fazer plasticidade neuronal. Uhum. Então, a Bacana. gente falou da alimentação, e aí faltou um ponto importante, que é a hidratação. O nosso cérebro tem muita água, e o nosso corpo inteiro, né? Então, é muito importante manter uma hidratação adequada. Muitas pessoas se queixam de falta de concentração, se queixam de cansaço mental, e quando a gente vai ver, clinicamente estão desidratados. E quando Ah, melhora a hidratação, puxa, melhora muito o desempenho. e é interessante porque você não consegue verificar o próprio desempenho se você não comparar. Então, às vezes você está num estado que você, eu estou ok, estou sobrevivendo, estou aprendendo, só que você não sabe que se você melhorar a sua quantidade de água, o alimento que você come, vai melhorar a sua capacidade de aprender, né? Então, é meio, às vezes, estranho pensar nisso. Mas eu estou aprendendo? Será que posso aprender melhor? Então, você dizendo, né, a partir de estudos que constatam, né, essa correlação entre aprendizagem, né, memória, foco, né, atenção, com relação à melhora nutricional, né, nesse caso desse pilar que a gente está falando, né. Então, vale a pena a pessoa se arriscar, assim, tá, deixa eu ver então, deixa eu comer um negócio menos industrializado, né, mais de feira, né, e tomar mais água, para ver o que acontece. Será que eu vou, só por fazer isso, eu vou aprender melhor, né? Já vou trazer mais nutrientes e matéria-prima para os meus neurônios conseguirem apreender novos caminhos, né? Interessante. Então, esse foi um Isso, pilar. Diga, diga. isso mesmo, muito bem. Eu só queria concluir nesse pilar, colocar aqui um relato assim que eu recebo bastante de alguns pacientes dizendo: nossa, eu achava que o meu desempenho cognitivo, né, a minha capacidade de memorizar estava boa. E aí eu passei a seguir algumas orientações nutricionais e, puxa, agora sim eu tô vendo que eu tô bem, né? Então é interessante que a gente não tem noção, né, de que às vezes a gente pode tá trabalhando nos 60% e a gente ainda tem, né, ali muito mais para evoluir e chegar no 100%. Olha só, interessante. Então, fica a dica aí, pessoal. Experimente para poder ver com seus próprios olhos e ter a métrica pessoal, né? Se a gente não experimenta, a gente não vai saber outras possibilidades, né, de existir. Bacana. Então, esse é o pilar da nutrição, né? Ele é importante para isso, para trazer combustível, resumindo assim na minha maneira de ver, né? O combustível para poder criar novas habilidades, né? Novos entendimentos, assimilar, memorizar coisas novas, né? Tornar aquilo parte do seu ser, né? Você apreender algo. O segundo pilar seria qual? O segundo pilar seria o sono, porque é na hora do sono que a gente consolida o aprendizado. Então, durante o dia, a gente tem aqueles comunicadores que vão facilitar, então, a, a entender, a compreender aquilo que está sendo proposto, né? O método, a aula. E à noite, quando você dorme e entra no sono profundo, no famoso sono REM, é onde você amarra o seu aprendizado, onde você fixa ele, onde você consolida. E esse sono REM, ele precisa ser bem cuidado e estimulado para que aconteça. Então, a gente tem um relógio interno, nosso relógio biológico, e ele precisa estar ajustado para que esse sono aconteça. Muitas pessoas, elas acham que estão dormindo bem porque deitam e dormem, mas acordam cansadas. Na verdade, assim, não acham que estão dormindo bem, né? Acham assim, eu não tenho problema com sono porque eu durmo, mas quando eu acordo eu estou cansado.
E daí, normalmente, é porque não aprofundou, não entrou nesse sono REM. E muitas coisas podem estar impactando para que isso não aconteça. Então, nosso Uhum. sono, ele passa por 4 estágios, e esse bloquinho de 4 estágios, ele vai acontecer com uma duração média de 1h30. Então, durante 1h30, você vai passar pelos 4 estágios, o último estágio é o sono REM. Depois você vai construir um novo bloquinho desses 4 estágios, e assim vai ser a sua noite de sono. Quanto menos sono REM nesses bloquinhos você atingir, pior vai ser a sua capacidade, então, a sua consolidação do seu aprendizado. Você vai ficar com dificuldade, né, cada vez maior de amarrar aquele aprendizado, aquela lição que você teve no dia. Então, quanto mais ciclos desse de sono, de 1h30, melhor. Completos. Ciclos Completo. completos, né? Para ter o sono REM, que é a última parte desse ciclo. É o final desse ciclo. Então, você interrompe o ciclo no meio, você perde a parte que interessa, dizer assim, né? Que vai trazer os Isso benefícios de mesmo. aprendizagem, tá? E aquela dormidinha depois do almoço? Tem estudos que mostram que é bem favorável para acalmar ali as conexões, né, do seu cérebro, porque... Então, vamos lá. Tem uma coisa que é memória e tem uma coisa que é foco. O foco, para você estar concentrado, para você ter foco, você precisa estar com a sua mente livre de muitos pensamentos. Então, imagina numa sala de aula um monte de pessoas falando ao mesmo tempo, mas só uma pessoa que tem a informação que você precisa. Para isso, você, então, tem que acalmar e silenciar as outras pessoas ali e escutar só a que você precisa. Isso é o foco. Você consegue ter o foco, então, quando você, né, está concentrado só naquele objetivo. Quando a gente tem um estado de estresse, o nosso foco é muito difícil de acontecer. A nossa mente fica muito agitada. E os comunicadores, né, os neurotransmissores específicos para que esse foco aconteça, ele não consegue ser liberado de forma adequada, né? Então, a concentração, ela exige esse estágio. E a memória, ela exige, para você consolidá-la, né, ela exige que você entre no estado de relaxamento profundo lá no seu sono, que você libere, então, hormônios, comunicadores específicos para esse relaxamento, né? Então, é muito importante minimizar, reduzir os níveis de excitação, os níveis de agito que a gente tem logo antes de dormir, para que a gente possa entrar num sono profundo. Interessante. Então, um outro cuidado, primeiro cuidado pela nutrição, que é a alimentação, né? É uma alimentação mais de feira. Segundo pilar é o sono, melhorar a qualidade do sono. Tem algumas dicas com relação a isso? Como melhorar a qualidade do sono? Como eu quero que meus ciclos sejam mais inteiros, mais profundos, consiga completá-los para melhorar minha capacidade de aprendizagem, né? Isso, para melhorar a capacidade de fixar ali aquele aprendizado. Eu acho que algumas dicas um pouco práticas, mais práticas, né, são importantes. Então, ao acordar, mostra para o seu corpo que você acordou, olhando para a luz do dia, se expondo ao sol. Isso é muito importante para regular o seu relógio interno. Uhum. Ao entardecer, ao escurecer, é importante que você faça a sua última refeição mais cedo possível, distante do seu sono. Porque fazer a digestão, ela demanda muita energia para o corpo. Tanto é que, após o almoço, é muito comum ter aquele soninho. Porque você está com um processo digestivo ali acontecendo, demandando muita energia, então seu cérebro não quer funcionar muito, não quer ficar
né, ter a concentração, ficar ali focado. E aí ele pede para o seu corpo apagar. E aí você vem, né, e tira um cochilo. Isso, Aham. né, pode gerar algum benefício, sim. Mas, então, próximo de dormir, se você comer, se você tiver com o seu sistema digestivo muito ativo, isso vai deixar o seu sono mais pesado, o seu sono menos fluido, menos profundo. Bom, então, outra coisa que você também deve se atentar é a exposição à luz no período noturno. Como eu disse, de manhã é importante que você se exponha à luz, mas à noite você tem que dar o comando para o seu corpo relaxar. Então, a luz deve ser mais baixa, você deve estabelecer um horário limite para se expor à luz da tela do celular, do tablet, do computador, né? A luz da sua casa também deve ficar um pouco mais baixa, sem todas aquelas luzes acesas, né? E Aham. tentar ali ter um acordo com o seu corpo de hora de dormir e seguir esse horário. É igual como você tem que educar uma criança. Você estabelece limites. Se você deixa ela fazer o que quer, então ela fica desorganizada. Se você, então, também faz isso com o seu corpo, uma hora eu vou dormir 1 hora da manhã, outra hora eu vou dormir 11 horas, outra hora eu vou dormir 5 horas da manhã, você deixa o seu relógio interno desorganizado. Então, é Aham. importante você determinar ali horários de refeições, né? Não, eu como uma vez por dia. Tudo bem, come uma vez próximo de um determinado horário. Eu como 6 vezes. Come próximo de um determinado horário, né? Para você sinalizar para o seu corpo o ritmo biológico que ele deve ter. No Aham. momento do sono, o seu cérebro, ele faz uma limpeza, ele tira as toxinas que são produzidas durante o dia. Então, é muito importante para preservar os neurônios, evitar com que eles morram mais fácil, precocemente, é muito importante que seja feita essa limpeza no cérebro. Então, tem um termo muito comum utilizado que é higiene do sono. Por que higiene do sono? Porque o cérebro faz a faxina quando você está dormindo. Ele tira toxinas, tira aquilo que não precisa, tira aqueles aprendizados, aquelas memórias que também não vão te favorecer, elimina. Aham. Você imagina se a gente armazenasse tudo, exatamente tudo que a gente vivencia, aprende desde que a gente nasceu até aqui? Nossa. É inimaginável, é muito volume de coisa, né? E exatamente. Então o cérebro ele precisa, né, reorganizar, deixar aquilo que realmente é importante, e aí no Ah, sentido do aprendizado, né, aquela história, quanto mais você insistir naquele método, né, seguir, né, a cartilha do que o professor está passando, está ah, demonstrando ali, e dar as condições para o seu corpo, mais rápido, mais fácil vai ficar o processo de aprendizagem, de memorização. por isso que criança pequena dorme mais, né? Dorme mais à noite, dorme de dia também, porque está aprendendo tanta coisa, né? Assim, de uma minhoquinha lá, acabou de nascer para começar a falar, eu digo pelo Iana, meu filhinho, vai fazer 2 anos agora, você também tem, né? Joaquim tá quantos anos? Vai fazer 10 anos esse mês. 10, olha aí. Então, eu vejo ele ia dormindo, assim, enquanto ele aprende, desde há pouco tempo atrás, ele era eu falo, parecia um bigato, né? Fazia nada, mal sabe virar. Agora ele já fala, já chama papai, já mamãe, já concatena ideia, lembra, tem memória, e dorme pra caramba, né? Em comparação ao que a gente dorme, ainda mais agora com ele. Então, precisa dormir muito para poder conseguir amalgamar, né, todo esse conhecimento, esses novos caminhos neurais que foram sendo construídos, que estão tentando ligar, entender, compreender o mundo, né? Então, realmente, dormir é uma coisa, né, que deve ajudar bastante, pelo que você estuda e conhece, claro que ajuda.
Isso, então só pegando um gancho nessa sua fala, realmente para a criança é muito importante esse sono mais prolongado, né? A criança está com intensa formação de neurônios e morte de neurônios, como se fosse assim, nascendo vários galhos numa árvore, e aí precisa fazer a poda para ver assim, essa árvore com esse galho vai ficar com essas folhas, né? Essa não. Enfim, isso é muito intenso. Para nós adultos, já não vai acontecer isso. Então, vai ser muito sutil a formação de novos neurônios. A limpeza do nosso cérebro, sim, vai estar acontecendo, né? Então, para não ficar a mensagem de que dormir muito é importante, eu quero trazer a consciência, assim, que dormir pouco, então os estudos trazem que dormir menos que 6 horas e dormir mais que 9 horas trazem prejuízo na Ah, cognição. Então, para nós adultos, dormir muito também já não traz tanto benefício, tá? Então, uhum. é muito importante, assim, tentar, né, priorizar ali um sono de qualidade. O que é um sono de qualidade? Você deita, dorme, não acorda durante a noite. Se acordar para urinar, se despertar, que retorne logo ao sono, né? E que desperte de forma mais leve, mais fluida, né? Sem aquele cansaço extremo, aquela dificuldade de sair da cama. Então, é muito Aham. importante priorizar essa qualidade de 6 a 9 horas, no máximo, de sono, né? Ficando ali na média de 7, 8 horas de sono por noite. É o essencial que a gente precisa, que o nosso cérebro precisa para poder, então, fazer a limpeza dele, reconstruir aquilo tudo que o nosso corpo necessita. Bacana, bacana. Legal. Então, dormir faz isso. Eu lembro que tem aquela história que eu conto para os alunos da lei do quarto dia. Queria trazer esse assunto. A pessoa começa a estudar um exercício hoje, ela pega ali mais ou menos, consegue fazer uma execução, né, ruim, dizer assim. Que ela fala, não, tá ruim ainda, não consigo fazer, mas eu entendi mentalmente, mas a mão não vai. A pessoa fica ali durante, vamos colocar assim, meia hora estudando. Ela começa e termina e não mudou nada. Aí tudo bem, ela dorme, acontece um monte de coisa na cabeça. Dia seguinte ela tenta tocar de novo e não acontece nada. Ela começa e termina ruim igual o primeiro dia. Começa, toca, 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 e no final não melhora. E aquilo angustia um pouco, né? Ela vai dormir, tal. Aí a cabeça, né, faz lá seus processos. Terceiro dia, mesma coisa. Ela começa e termina ruim igual. Ela começa a tocar e termina também, e ela começa a pensar, nossa, mas eu passei agora, eu tento fazer, mas não consigo, não sai, eu tento, não sai, tento, não sai. Ela vai dormir no terceiro dia frustrada, geralmente o pessoal fala assim, não tenho dom para aprender. E tem gente que realmente, assim, parece que existe um abandono, fala assim, desisto. E aí, no quarto dia, eu falei do quarto dia, porque é mais ou menos no quarto dia, para vamos colocar 90% no quarto dia. Aí a pessoa começa o exercício, ela insiste, fala assim, eu vou dar a última chance, sabe? Porque, poxa, passei 3 dias, eu estou fazendo aula, eu vou abandonar agora, lá com 3 dias? Deixa eu tentar mais uma vez para falar que realmente não consigo, né? Aí a pessoa vai no quarto dia, pega e ela já começa melhor do que terminou o terceiro dia. Então, essa melhora acontece durante a noite. Então, a cabeça, ela, né, assim, tentou fazer lá o caminho neural, pá, né, no primeiro dia, não conseguiu. Não é que não conseguiu, é que está criando aquele buraco novo, né? Chega uma hora à noite que a cabeça fala, não é possível, esse cara tá maluco, ele quer tocar esse instrumento que junta bolinha com fole, tecla, tem que tocar, puxar, apertar ao mesmo tempo, é muito louco isso. Deixa esse cara aqui, mas não vai desistir. Só que depois do quarto dia, esse cara não desistiu, né? E aí, de repente, então vamos ajudar ele. Aí vai lá, liga os pontinhos, plaque, vamos lá, ligou. A pessoa acorda com aquilo ligado na cabeça, ela vai tentar fazer, aquilo está funcionando. Aí ela acha que tem um dom. Fala, nossa, olha, eu tenho um dom. Aí a pessoa fica feliz, né? Ela tem um dom da disciplina, eu digo, né? O dom do Espírito Santo, né? Mas Perfeito. geralmente é no quarto dia que acontece essa mágica, né? Esse efeito mágico aí. Agora, pensando com relação
à nutrição e ao sono, que você já trouxe, que influencia nessa capacidade de assimilar conhecimentos novos, pode ter pessoas que têm esse processo do quarto dia um pouco menor, né? Ou por também já ter ligações neurais vizinhas com aquela que ele quer fazer, também considero isso dentro de uma aprendizagem, né? Quanto mais diferente for, mais exige, né? Quanto mais similar ao que você quer fazer, né? Pré-bases ali, você consegue construir outras maneiras. E pessoas que, ao ter uma deficiência já nutricional e de sono, né? Com muito estresse, que a cabeça não descansa, não completa nenhum sono REM lá, né? Esse ciclo de 1 hora e meia completo, com qualidade, fica mais difícil de criar novas habilidades, memorizar, de ter foco. Então, pode ser que leve mais do que 4 dias, né? Leve uma semana, um mês, mas é exigente demais você querer ficar repetindo muito para poder assimilar uma coisa que geralmente se assimila em 4 dias. Então, isso cria desestímulo. Então, ter uma atenção sobre o que você come e como você dorme pode ajudar nesse processo de aprendizagem. Muito interessante isso. Então, só falta de 2 pilares ainda, né? Muito bem, é isso mesmo, Rafa. E para que as pessoas não desistam, né? E não se limitem a estabelecer uma idade. Ah, é porque eu tenho a idade X, uma idade Y, né? Não. É o quanto você dá condições para esse órgão tão complexo e maravilhoso trabalhar. Não importa a sua idade, o que importa são as condições que você oferta, né? E aí, só para concluir esse pensamento de ajudar o cérebro a relaxar, então, para, né, iniciar um sono profundo, muitas pessoas têm o hábito de chegar no final do dia e ingerir uma bebida alcoólica como fonte de relaxamento. Aí fala, eu fiz uso de uma bebida alcoólica, né, porque uma cerveja, um vinho, um uísque, enfim, porque eu vou relaxar, e aí eu durmo, não tenho problema com sono. Na verdade, isso exige muita atenção, porque o álcool, ele é tóxico para os nossos neurônios e ele impede que você entre no sono REM. Então, realmente, ele relaxa, mas você não vai entrar no sono profundo que você precisa. Então, muita atenção com isso, porque acaba que você está gerando um malefício enorme, colaborando para doenças neurodegenerativas, quer dizer, morte de neurônios, né, que não precisariam morrer, por um excesso de toxina que é proveniente do álcool, tá? E uma outra coisa que é o oposto, né? A atenção. Então, muitas pessoas querem melhorar a atenção, melhorar o foco, e ao invés de se concentrarem para fechar as janelinhas, inúmeras janelinhas que estão abertas na mente, para silenciar aquelas pessoas todas que estão falando na sala de aula, para escutar só aquilo que, né, o professor que precisa, as pessoas vão procurar algo para estimular mais ainda. E aí vem o café. O café, ele é maravilhoso. E quando bem utilizado, traz sim um grande benefício. Mas a cafeína em excesso, ela vai gerar um bloqueio nos seus comunicadores de relaxamento, que você precisa deles. Então, é como se você pegasse um dinheiro do banco emprestado e você sentisse que esse dinheiro é seu. A cafeína é como se, então, você pegasse a energia da cafeína e achasse que essa energia é sua. Não é. Você está enganando o seu cérebro, você está bloqueando os seus comunicadores ali de relaxamento para deixar tudo mais ativado. E aí o foco, ele pode até aparecer, a concentração pode até melhorar. Mas de forma crônica, esse hábito de forma crônica, sempre estar tomando estimulante, então a cafeína, vai acabar diminuindo o foco e a concentração. Vai ter um efeito rebote, vai dar um foco um pouquinho e depois vai diminuir a concentração e o foco rapidamente. Então, ficar muito atento ao consumo de café excessivo. Inclusive, algumas pessoas, só para concluir nesse pensamento, relatam que eu posso dormir, eu posso tomar o café, seja lá qual for o horário, às 18 horas e eu vou dormir normalmente. Realmente pode acontecer e você vai dormir. Mas, com toda certeza, você não vai ter um sono profundo e reparador
do jeito que você deveria, porque muito desses comunicadores que precisariam estar ativos do relaxamento estão bloqueados. Uhum. Então, também está muito atento ao excesso de estimulante. Então, o estimulante, o café é como se fosse um cartão de crédito, né? Você tem um poder de compra de energia ali na mão, mas aquela conta você vai ter que pagar ela na frente. E se você parcelar aquele pagamento, você vai ficar mais caro ainda do que se você tivesse administrado, bem administrado o que você tem para gastar, né? Tem Perfeito, isso interessante. mesmo. Tem juros e o boleto é alto. Então, É, numa determinada fase, pode ser que seja necessário, né, um consumo maior de estimulantes, mas você não pode esquecer que fornecer esse relaxamento é muito importante para o seu cérebro. E aí, a meditação, a respiração, a concentração na sua respiração, quando você tem o foco ali em respirar de forma completa, trabalhar melhor a sua respiração, você melhora a sua concentração, porque você fecha várias abinhas ali que estão abertas no seu cérebro, então várias comunicações que estão acontecendo ao mesmo tempo, e silencia para focar no que precisa. Então, se fosse dar uma única dica, assim, para isso, para melhorar o foco, seria: trabalhe na sua respiração. Construa uma boa respiração. E se você fizer isso, é um jeito de meditar. Mas se você quiser, então, nomear como meditação, vá atrás de fazer meditações que você consiga, né? Porque muitas pessoas falam, eu não consigo fechar o olho e meditar, e minha cabeça fica ali aham. tumultuada, não dá para fazer isso. Na verdade, quando você presta atenção em uma única coisa, você já está em estado meditativo. Uhum. Então, tenta trazer em alguns momentos do seu dia a sua presença para uma única coisa, sem pensar em mais nada. E aí você vai estar praticando a meditação, você vai estar melhorando o seu foco, a sua concentração. Interessantíssimo. Eu tenho um exercício que eu gosto de fazer, que é tocar com metrônomo. Coloca o metrônomo, velocidade 60, toca escala no tempo, subdividindo em 2, em 3, em 4. Você faz escalas em terça, faz arpejo, tudo. Mas metrônomo 60 durante 30 minutos. E você fica lá, só muda o exercício sem parar ele. Chega uma hora que você tá, a atenção tá tão ali voltada que você sai e fala assim, nossa, que relaxante, que o foco ficou muito presente ali. Então, a maneira de meditar estudando, né? Trazendo aí benefícios além do esperado. Muito legal. E quer mais uma palavra sobre esse pilar ou quer passar para o terceiro pilar? Vamos passar para o terceiro pilar, que é a atividade física. Bom. Então, pensa no seu corpo, né? Toda essa estrutura do seu corpo. Ele não foi feito para ficar paradinho, sentado, sem se movimentar. Nós somos muito complexos, né? E o nosso corpo exige bastante do nosso movimento. Então, ao se movimentar, ao fazer a prática da atividade física, a gente melhora a oxigenação do nosso corpo e do nosso cérebro também. Sempre que você melhora a oxigenação, você consegue levar uma maior quantidade de nutrientes para as regiões que estão sendo irrigadas, então para o corpo inteiro e inclusive para o cérebro. E aí, quando você também melhora a oxigenação, você abre espaço para novos aprendizados. Então, falando né, da nossa linha, da nossa conversa de aprendizado, quando você abre espaço, porque você está oxigenando melhor, você recebe melhor essa informação. Uhum. Então, elevar os batimentos cardíacos, a frequência cardíaca, né, é muito interessante para melhorar essa oxigenação, para melhorar a produção de energia pelas nossas células. Então, tanto as nossas células do corpo, quanto os nossos neurônios, eles produzem energia através de uma parte da célula que chama mitocôndria. Então, as mitocôndrias produzem energia. E os nossos neurônios têm muitas mitocôndrias. E elas precisam ser estimuladas. E a atividade física estimula bastante, então,
essa parte da célula que chama mitocôndria. Outro fator é que ao praticar atividade física, então ao estimular a sua musculatura, você libera marcadores, proteínas, substâncias que são neuroprotetoras, que protegem o neurônio e também que estimulam a formação de novos neurônios. Em alguns posts que eu fiz no meu Instagram, eu falo bastante desse marcador que chama BDNF. É um marcador que ajuda bastante a formar novos neurônios, a preservar aqueles que a gente já tem. A baixa dessa proteína, ela está muito relacionada com doenças neurodegenerativas, então demências, Alzheimer, né? Dificuldade motora também. Então, é muito importante a gente estimular a liberação desses marcadores ao praticar a atividade física, ao exercitar a nossa musculatura. Além de melhorar a resistência, né? Você consegue, imagina a sanfona, né? Um instrumento tão pesado. É importante ter resistência física para dar conta dela. É verdade. Eu estava com o acordeon, não fazia muita coisa, eu sentia meu braço doer, sentia meu corpo. Eu comecei a fazer agora uma academia mesmo, né? Que eu sempre fiz outras atividades de esporte, assim. Mas parava, voltava, mas nunca fiz academia. Quer dizer, fiz, mas eu não gostava, parava. Só que agora, com o tempo que eu gostei, estou fazendo. E sinto super diferença de pegar o instrumento, de fazer, porque realmente, sem ter uma estrutura, né, para aguentar isso, é muito difícil. Não é impossível, mas dificulta a vida, sabe? E minha vida era um pouco mais difícil quando eu não fazia academia desse jeito que eu estou fazendo agora, com essa frequência. Então, é uma dica boa, né, para quem, né, ainda não pratica nenhum tipo de atividade física. Agora, quais tipos de atividade física? Caminhada é suficiente para dar esses benefícios ou tem que fazer uma academia com força? Como que é essa relação? Tem sim as atividades vão agir de forma diferente no corpo. A atividade aeróbica, que é aquela caminhada, corrida, a bicicleta, né? Vai estimular bastante a produção de energia do seu corpo, estimular a liberação de comunicadores neurais que facilitam a memória, que facilitam o aprendizado, e melhorar a oxigenação, né? Como eu já disse, e a atividade de força, de resistência, que mexe com os músculos, estimula os músculos, né? Vão liberar outros hormônios, outros comunicadores e o famoso BDNF, que é uma proteína que vai ter uma ação neuroprotetora. Então, o ideal não é pensar no ou um ou outro, o ideal é mesclar, fazer uma atividade aeróbica que você eleva os seus batimentos cardíacos e fazer uma atividade de resistência, que você desenvolva a sua musculatura. Antes, achava-se que o músculo era só um tecido ali para, né, dar uma determinada estrutura para o corpo, a gordura do corpo era um outro tecido que dava uma outra estrutura. Hoje, sabe-se muito bem que ambos os tecidos, então muscular e a gordura, são órgãos. Eles emitem, eles liberam marcadores. Então, por exemplo, a gordura libera marcadores inflamatórios. Quanto maior o percentual de gordura no seu corpo, mais inflamação você vai gerar. E essa inflamação vai inflamar o corpo inteiro, mas os seus neurônios também. Quanto melhor for a distribuição de massa magra, de músculo no seu corpo, melhor também vão ser liberados em maior quantidade serão liberados, né, os marcadores anti-inflamatórios, protetores, e que também terão ação, né, da proteção dos neurônios. Então, de forma sistêmica no corpo inteiro e no cérebro também. É muito importante juntar os dois. A estimulação, né, da massa magra, então a estimulação do músculo também faz com que a gente induz o corpo, então, a produzir maior quantidade de hormônios sexuais, por exemplo, testosterona,
que tem uma ação neuroprotetora, tanto para a mulher quanto para o homem. Então, às vezes a gente vai chegando numa determinada idade ali, depois dos 40 anos, e esse hormônio ele tem uma queda importante. Quando você continua estimulando a sua massa magra, você minimiza essa queda e você até pode deixar esse hormônio numa concentração que era muito próxima quando você tinha 20 e poucos anos, 30 anos, se você aliar a alimentação, o estilo de vida, né, com a atividade física. Olha só. Então, são 3 pilares que não vão ajudar só você a aprender alguma coisa com eficiência, mas vai modificar a sua vida, né? São 3 pilares essenciais para você ter uma boa qualidade de vida até o final, né? Que sabe Deus quando vai chegar, né? Isso, muitas pessoas falam assim, Rafa, isso chegando numa determinada idade, 50 anos, 60 anos, e começam a se queixar de questões corporais e mentais também. Falam, isso é da idade, isso é da idade. Na verdade, não. Você tem o envelhecimento da sua célula, com certeza, mas você tem total capacidade de dar condições para que essa célula ela vá envelhecendo com qualidade. Então, você vai envelhecendo a sua estrutura, mas de forma harmônica que te permita a continuar fazendo a maioria das coisas que você fazia aos 20 anos, né? E se você estiver ouvindo a gente agora e estiver na faixa etária dos 60 anos, por exemplo, puxa, não está tarde para iniciar mudanças, ajustes que são necessários. A menos que você queira morrer amanhã, né? Você tem 60, mas eu vou morrer amanhã. Tudo bem, então não faça nada exatamente hoje. Então, vai fazer outra coisa, vai escrever uma carta de despedida, né? Puxa vida. Mas se você não tem essa intenção, que eu acredito que a maioria não tem, obviamente, né? Acho que não. Então, dá tempo sim, a gente pode sair desse discurso de é a idade é coisa de velho, né? Como eu escuto bastante, e corrigir para melhorar a qualidade de vida. Então é isso, não existe idade, né? Aquela pergunta velha, né? Criança aprende melhor que velho, né? Então eu já não aprendo mais, porque eu já estou com mais de 50 anos. Nossa, né? Cada vez vai mudando a faixa etária. E que é porque a criança está ainda desobstruída, né? Pela alimentação mais industrializada, a criança ainda dorme bem, não tem tanto estresse mental, né? E vários N motivos aí. E a criança ainda tem uma saúde corporal muito vital, que não precisa fazer academia, né? Uma criança de 15 anos fazer academia, né? Vai ter benefício? Deve ter, né? Claro, assim, mas sei, não é igual uma pessoa de 40 fazendo academia, vai mudar, né? Eu tenho 40 agora, vou fazer 40 esse ano. Então, para mim, faz muito mais diferença na minha vida, né? Quanto antes o indivíduo, né, a pessoa for iniciada na prática de atividade física, vai ser muito benéfico, né? Então, a criança fazendo um esporte também vai favorecer bastante na parte da cognição dela, muito, 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 muito. E aí a gente escuta muito na fala do adulto assim, mas eu não gosto de me exercitar, eu não gosto de ir para academia, né? Fazer musculação, tudo. Tem determinadas coisas já na nossa fase, então, de adulto, que não importa se a gente gosta ou não, né? É um compromisso, uma responsabilidade conosco, ninguém vai fazer por nós, né? Então, é muito importante dar esse comando para o cérebro, dizer, olha, tá tudo bem, não tá legal, não é gostoso, mas é importante. Então, vai por responsabilidade, deixa o prazer um pouco de lado. E aí, quando você for e começar a fazer, você vai sentir prazer, porque daí a gente começa a liberar também comunicadores do prazer, quando a gente se exercita. E aí a gente fica mais disposto para a vida. E qualquer coisa que a gente precise aprender, fica mais fluida, fica, né, mais leve. Bacana demais, demais. Espero que essa mensagem possa chegar aí aos ouvidos de muitas pessoas que querem tocar acordeon, ou não só acordeon, que querem apenas ter uma vida melhor, porque, né, como a gente falou, isso é uma qualidade de vida, tá além.
né? Mas, no nosso caso aqui, tem um impacto direto na aprendizagem, né? No desenvolvimento cognitivo, mental, de entender, de fazer. Então, às vezes, a pessoa está lá tentando por muito tempo, pode ser que esteja com muita deficiência num ou mais desses 3 pilares, né? Pode estar comendo muito industrializado, pode estar dormindo muito mal, muito estressado, aí vê televisão tarde, vê aquele Netflix antes de dormir, né? Celular, vai deitar, tá na cama vendo aquela luz na cara, agora eu vou dormir, desliga e quer dormir, né? Você, eita, complicado. E também o sedentarismo, fica o dia inteiro sem caminhar, às vezes não faz nem uma caminhadinha simples, né? E academia, então, está até tá muito distante. Então, precisa começar. Amanhã eu vou passar na academia, eu vou fazer tudo. Não, calma, vai aos poucos, né? Vamos com a comida de feira, já muda alguma coisa na vida, né? Vai fazer umas caminhadas aí, 1 hora caminhando ouvindo música, coisa que você gosta de fazer, né? Ouvindo sanfona, né? No caso. Já seria legal demais. E preservar essa hora do sono, né? Como você já bem falou, dos pontos para valorizar esse momento precioso para a gente criar novas, né? Relaxar e deixar o cérebro trabalhar, fazer o trabalho dele, né? Que é fazer a gente aprender e fazer essa limpeza e tudo mais. Bacana demais. Eu lembrei de uma dica agora que pode ser bom para quem não está habituado já numa rotina de exercício físico, que favorece muito para o nosso cérebro, para os nossos neurônios. Que é assim, ó, você determina que 2 dias da semana você vai caminhar por X tempo. Então, coloca aí um mínimo de 40 minutos. Dali um pouco, na outra semana, você coloca 50 minutos. Na outra semana, você coloca 60 minutos ou aumenta mais um dia, mais 2 dias. Vai aumentando progressivamente o nível de dificuldade para o seu corpo. Isso vai estimular bastante vias, né, neurais ali para te dar mais resiliência, mais resistência, para melhorar a sua formação de energia, sua produção de energia. Então, o corpo ele gosta de ser desafiado, a mente gosta de ser desafiada, né? Então, se você organizar, né, uma progressão ali leve dentro do seu possível, já vai gerar um resultado muito positivo. Legal demais. Puxa vida, muito obrigado, Thais, por aceitar esse convite e participar dessa aula entrevista, né, com material aí precioso para quem souber aí aproveitar. E quem tiver aí no canal quiser compartilhar com mais pessoas que possam interessar por esse tema, que não só toquem acordeon, mas, né, puxa, vê a importância que é ter esses 3 pilares aí bem estruturados. E quem quiser se aprofundar neste assunto, recomendo seguir a Thaís lá no Instagram, Thaís Costa, só procurar que você vai achar. Esse vídeo eu vou publicar no YouTube, no Instagram também, em vários lugares. E aí você, para poder chegar no máximo de pessoas possível, né, que é um conteúdo que vale muito a pena, vai estar terminando do curso, vou aproveitar ele mesmo, assim, vamos fazer mais. Quem sabe a gente não faz outros formatos também, às vezes falando só de um pilar, que assim, é tão rico isso, né? É tanta dica para dar, você vê, a gente bobeou, já falou aí, não sei nem quanto tempo deu, que 1 hora já de entrevista, né, de fala. E prazeroso, se perguntasse que você mais coisa, ia sair mais, né? Porque tem muito assunto mesmo. E aí, se você quiser acompanhar mais essa temática, acompanhe a Thaís, né, no Instagram, que é onde você mais posta lá, né? E para o pessoal entender um pouco mais de como melhorar a nutrição, né? E todas essas questões que você já tanto falou nessa aula de hoje. Muito obrigado pelo seu tempo e seu conhecimento aqui compartilhado. Eu que agradeço, foi um prazer enorme poder contribuir um pouquinho mais, né, para o seu trabalho que é tão grandioso também. E eu vou estar completamente à disposição daqueles que tiverem alguma dúvida, alguma necessidade específica. É só me procurar lá no Instagram, como você mesmo mencionou, e a gente vai se ajudando, né? Então, agradeço muito pelo convite, pela oportunidade. Ainda Então, pessoal, um abraço a todos vocês. Quem gostou, deixe o seu like aí, seu curtir, seu coração e o seu comentário. Quem sabe uma pergunta que você ainda tem na cabeça, escreva nos comentários, que aí a Thaís vai passar o visto lá e responde para você. Um abraço, tchau, tchau.